ganhar e ganha logo 1000 euros à partida, portanto são seus garantidos caso seja a pessoa selecionada, e depois pode acrescentar os 6.250 euros, que é o valor que nós temos no nosso jackpot. 760, 100, 760, não se esqueça, este é o número de telefone que o deve acompanhar sempre durante a emissão das tardes da Júlia. É para casar e ganhar. Nós estamos realmente a contar histórias de pessoas que acreditam que o espírito é eterno e que, apesar da morte do corpo, muitas vezes o espírito permanece. Por isso mesmo, vamos partilhar consigo uma outra história. Ora, ouça. Filha de uma professora primária e de um militar, Fátima Araújo sempre viu na mãe um porto de abrigo que a protegia da rispidez do pai. A cumplicidade entre as duas era evidente e assim conseguiram construir uma relação de laços fortes. Eu tive sempre apoio da minha mãe quando era adolescente, por causa, exatamente por meu pai ser ríspido e a minha mãe saber ouvir-me e escutava-me e dava-me muita atenção. De maneira que este relacionamento com a minha mãe na adolescência foi muito profundo, porque as raparigas precisam da mãe e eu tive-a sempre. Fátima seguiu-lhe os passos, estudou, tornou-se professora primária, casou e teve 2 filhos. Era já uma mulher feita quando perdeu o pai na guerra do ultramar. Dora ficava assim viúva e a tristeza fê-la refugiar-se nos braços da filha. Teve um desgosto enorme, mas agarrou-se aos filhos de maneira que a relação estreitou-se ainda mais com a viuvez da minha mãe. E ela esteve sempre ao meu lado, a ajudar-me, porque eu tinha os garotos pequenos, e ela foi sempre a que me ajudou em tudo. Dora viveu em casa da filha durante 8 anos, até que o divórcio surgiu inesperadamente na vida de Fátima. E a minha mãe foi sempre o pilar para eu não desmoronar, para eu seguir em frente, sempre a ajudar os netos e a ajudar-me a mim. Foi sempre o grande apoio nos bons momentos e principalmente nos maus momentos. Anos mais tarde, seria a vez de Fátima retribuir à mãe a dedicação de uma vida. Acompanhou-a na doença, viu o coração da progenitora fraquejar e esteve sempre ao lado dela até ao último dia. Dora faleceu aos 95 anos. E Fátima garante que comunicou com a mãe já depois do seu falecimento. Mas para o entendimento desta história, há que recuar alguns anos. Ora, veja. Na minha vida, várias vezes senti presenças, às vezes ruídos estranhos, e achava que seria tudo imaginação. De maneira que nessa altura não liguei muito e tudo aquilo que não percebia eu deitava para trás. Nestes últimos anos foi com mais insistência e então eu fiquei preocupada e resolvi ir ao centro espírita. Comecei a querer saber mais sobre a doutrina espírita e quanto mais lia, mais me interessava. Estava a fazer o curso básico de espiritismo quando a minha mãe morreu. Foi na doutrina espírita que Fátima encontrou um aconchego para não sofrer tanto com a morte da mãe. Afinal, agora ela acreditava que o espírito é eterno. Antes do funeral, decidiu ler uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo e garante que algo de inédito lhe aconteceu. O quarto ficou mais claro. Havia muita claridade. E vejo a minha mãe ao pé de mim, quase palpável, e disse-me: estou tão feliz. Depois fez assim uma ligeira pausa e disse: eu nunca estive tão feliz. E de repente, pronto, eu estava no quarto, sem a minha mãe, sem claridade, sem nada, mas com o coração reconfortado. Eu estava feliz porque sabia que a minha mãe estava feliz. E mesmo quando foi no funeral, vieram ter comigo, dar-me os pêsames e a consolar-me. Eu dizia: não, a minha mãe agora está muito bem. Fátima dá muito valor a este episódio. No entanto, garante que não foi o primeiro e desconfia que não será o último. E já lá iremos a outros episódios, mas falemos da mãe e de ter visto a sua mãe. Ela estava tal e qual como partiu. Não,
A minha mãe morreu com 95 anos, de maneira muito velhinha e muito decrépita. Não era a jovem e a mulher adulta que sempre foi. Aquela energia toda sumiu-se com a idade. E quando vi a minha mãe, depois de ler... A Fátima já acreditava? Já frequentava o centro há quase um ano. Andava no curso básico de Espiritismo. E... Desculpe-me, eu vou reportar um bocadinho atrás. Eu tinha uma ligação muito grande com a minha mãe, como se viu agora. Companheiras sempre de uma vida, não é? Exatamente. De maneira que... E a minha mãe esteve sempre ao meu lado até morrer. E quando eu vi, na verdade, quando eu li aquele bocado do Evangelho pelas pessoas que acabam de morrer, e eu vi a minha mãe, quer dizer, eu fiquei muito espantada, mas julgava principalmente que haveria velhinha. E não, a minha mãe teria uns 40, 45 anos, acho eu que na pujança da vida, com uma cara muito radiosa. Mas é no meio da luz que essa imagem lhe aparece? Primeiro, o quarto não é bem luz, é claridade. O quarto ficou a iluminar-se a pouco e pouco. E depois, quando eu olhei, a minha mãe estava a 1 metro de mim. Só que não era a velhinha, era a mulher jovem que eu conhecia há muitos anos. E a vontade é logo falar para que a outra pessoa fale também. Não, eu fiquei muito espantada e não disse nada. Mas a minha mãe também não me deu hipótese de eu falar, porque ela transmitiu-me logo o que tinha a transmitir. Disse, eu estou tão feliz, e fez assim uma pausa e reforçou. Eu nunca estive tão feliz. Depois desapareceu, mas o quarto ficou ainda com aquela claridade que a pouco e pouco foi desvanecendo. E como é que sentiu a Fátima? Isso acontece tudo muito de repente, inesperadamente, não é? Mas é uma sensação realmente de tranquilidade. Eu sabia que a minha mãe ia morrer a qualquer altura, principalmente nestes últimos anos, porque ela era muito doente do coração. E eu julgava que estava preparada, mas a pessoa nunca está. Quando eu tive a notícia que a minha mãe tinha morrido, eu fiquei destroçada. O meu coração era um vazio e uma dor no coração. Enfim, como uma filha sente a morte de uma mãe. E depois acalmou o seu coração. Exatamente. Eu acabei, mesmo antes, quando acabei de ler o Evangelho, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu que estava tão dorida interiormente, senti uma grande paz, uma paz muito grande, uma grande calma. Aquela dor desvaneceu-se. Eu senti-me muito bem, muito bem. Portanto, aquilo já era talvez o preâmbulo para a minha mãe aparecer, porque eu fiquei ali uns minutos absolutamente tranquila. Agora, é muito curioso que nos diga, ela apareceu-me na pujança da idade. Ó José, a pessoa parte e nós parece que ficamos com a imagem final da pessoa, mas no fundo pode aparecer assim depois com a imagem que nós temos a recordação de há anos, e esta era se calhar a imagem que tinha a Fátima da mãe com energia, com força. Mas não nessa altura. Sim. Provavelmente a professora Fátima deve ser médium, vidente, e teve um fenómeno de vidência, né? Os amigos espirituais, os familiares, aqueles que estão em condições de muitas vezes utilizam as nossas energias, o nosso ectoplasma, para se tornarem visíveis, são as chamadas as aparições. E essas aparições trazem-nos paz, harmonia ou intranquilidade conforme a vibração do ser, o estado da alma do ser. Nesse caso foi de paz, não é? Há pessoas que são capazes, agora, a Fátima pode ter essas capacidades de visualizar, não é? As entidades. Há outras pessoas que não o serão.
nem sempre as pessoas veem quando querem, veem quando os espíritos ou as pessoas que estão no mundo espiritual se querem mostrar ou quando lhes é permitido. Provavelmente nessa situação teria sido permitido para a tranquilizar. As pessoas no mundo espiritual moldam o seu corpo espiritual de acordo com a imagem que elas querem, de acordo com a idade que elas se querem fazer representar. Por exemplo, imaginemos que a mãe da professora Fátima se queria manifestar com a sua forma física, sei lá, de há 500 anos ou 600, há 2 reencarnações atrás. Ela não iria reconhecê-la, né? Teve de se mostrar da forma como ela era conhecida e optou por aperfeiçoar, vá lá, a sua estética, de modo a dar uma imagem de bem-estar, de harmonia. Que era a imagem que queria passar à filha. Exatamente. Esses fenómenos são muito comuns. Eu gostava só de contar... São muito comuns? Muito comuns. Eu gostava de contar um caso muito rápido que se passou numa associação onde nós colaboramos, também com uma senhora, a professora Amélia Reis, cujo filho tinha falecido, porque houve um senhor que trazia mais álcool do que sangue nas veias e foi contra ele. E então a senhora estava muito pesarosa, etc. E também se interessou em estudar o espiritismo, até no afã de tentar entender o que se passava com o filho. E um dos médiuns estava presente, que era médio audiente, ele só ouvia. Ouviu uma voz que lhe dizia assim: diz à minha mãe que eu amo muito, que ela esteja descansada, que eu estou bem. E ele mentalmente disse-lhe: mas isso não é nada, eu tenho de lhe dar uma prova. Então, olha, diz-lhe que eu que tinha uma bicicleta azul. Então, esse senhor, o Jorge, disse à professora Amélia: olha, o seu filho está-me aqui a dizer isto, e ela ficou muito desconsolada, porque a bicicleta do filho era cinzenta, prateada. Mas quando chegou a casa, como as mulheres são sempre, têm aquele sexto sentido, né? Chegou a casa e lembrou-se, alto lá, ele tinha a mania de pintar a bicicleta com os sprays, aquelas manias que todos os jovens têm, então foi raspar e raspou a bicicleta toda, e de facto a bicicleta, inicialmente a cor de base era azul, cor que ela já nem se lembrava. Então, muitas vezes os amigos do mundo espiritual, os familiares, vêm-nos dar provas inequívocas da imortalidade, precisamente para nos alertar de que a vida continua e de que vale a pena semear o bem agora para colhê-lo amanhã. E realmente a forma como se manifestam pode ser muito diferenciada. Foi dessa forma que a sua mãe lhe apareceu. Foi. Mas o outro episódio que falava ali, de que eu falava na reportagem, que dizia respeito a outras sensações que já tinha tido na sua vida, estão relacionados com quem? Porque não foi esta apenas a sensação que teve. Já anteriormente tinha sentido uma prima, penso eu. Sim. Ela já morreu há bastantes anos e quando ela faleceu, nós estávamos ligeiramente... Zangadas? Um bocadinho... ligeiramente. Ela era muito emotiva e eu não gostava assim um bocadinho do feitio e julgo que falei um bocadinho alto, que era coisa que eu nunca fazia, mas julgo que foi Ela intrometia-se um bocadinho na sua vida. Intrometia. E eu queria silêncio sobre o assunto. De maneira que, na verdade, talvez tivéssemos trocado umas palavrinhas, mas isso passou-me, nunca mais me lembrei. Uma vez, a morte dela já foi há mais tempo, mas o episódio foi há uns 6 anos ou isso. O meu carro foi para arranjar e deram-me um substituto da marca do carro que era dela e do marido. Ou seja, quando vai pôr o seu carro na oficina, dão-lhe um outro para poder andar. Exato. E era o carro que usava essa tal prima que já tinha morrido. A marca. A marca, sim. Era a mesma marca. E eu notei logo, olha, é a mesma marca dela. E lembrei-me dela. Depois, quando cheguei a casa, parei o carro, ia buscar a minha mãe e o carro não andava. Por mais que eu fizesse, o carro batia sempre no passeio, não ia para a frente. E eu disse, mas eu tenho a carta há tantos anos, o carro é mais pequeno, é impossível. Eu vi que qualquer coisa se passava que não era natural. E, entretanto, a minha mãe veio para o carro. Bem, eu lá consegui saí com a minha mãe. E, de repente, sinto o carro cheio de um cheiro. Começou a sentir um cheiro muito, muito forte. E essa minha prima,
tinha sido uma mulher, morreu também muito velha, tinha sido uma mulher muito bonita, que se arranjava muito, que punha aquele pó de arroz e o batom e um perfume que eu reconheci de imediato que era o perfume dela. E fiquei, até por causa da minha mãe, não queria que a minha mãe sentisse nada relacionado com ela, porque se ia incomodar e porque tinha muita idade. E resolvi perguntar-lhe: mãe, mas cheira alguma coisa? Cheira-lhe aqui no carro? Ai, não, o carro é novo, só me cheira a lavado. A minha mãe não sentiu absolutamente nada. Entretanto, aquele cheiro desvaneceu-se, mas eu eu reconheci, não a vi, só lhe senti o cheiro, mas senti que ela me queria dizer algo. E então, nessa noite, sonhei com ela. Estava ela, e o marido também já tinha falecido, estavam os dois, mas ela em primeiro plano, numa espécie de um hospital, ela encostada à parede, como se fosse uma doente, e eu aproximei-me e depois falámos as duas. Eu não me lembro bem as palavras, mas falámos as duas, entendemos-nos sobre essa possível desarmonia que teria desculpa uma à outra. Exato. Mas eu estranhei muito porque eu não disse palavras, não disse nada, e ela também não disse nada. E quando acordei, senti uma sensação muito boa, de consciência tranquila. Mas fiquei sempre a pensar porque é que eu não tinha falado e ela não me tinha respondido. Mas essa terá sido a forma dela se manifestar, não é? Pois, achei aquilo muito esquisito. Vocês tocaram-se dessa forma? Foi com o pensamento. Só mais tarde é que eu percebi que eu soube, lá no centro, que na verdade podia haver comunicação não verbal e pelo pensamento que foi o que sucedeu. Também queremos comunicar consigo daqui a pouco, queremos ligar-lhe a dizer: foi selecionada, vai participar no Casar e Ganhar, ganhou 1000 euros. Logo, à partida, liga para o 760 100 760, essa é a forma de chegar até nós e só depois, caso seja selecionada, é que pode participar no nosso passatempo. Há que casar ali umas pecinhas para ir acumulando algum dinheiro e caso consiga casar 3 vezes da forma correta, ganha o jackpot de 6.250 euros. Não se esqueça, 760 100 760 é o número do nosso passatempo Casar e Ganhar. Ó José, realmente são muitas as manifestações. Já tinha falado aí do cheiro e a Fátima reconheceu esta prima através do cheiro, mas é através do sonho, principalmente, que há aqui um reencontro de algo que tinha ficado por esclarecer, não é? Sim, nós quando estamos a dormir, quem dorme, quem necessita de descanso é o corpo de carne. Nós andamos no mundo espiritual, vamos ter com aqueles com quem amamos, vamos ter com aqueles a quem odiamos. Às vezes, se adormecemos preocupados com o trabalho, vamos até ao local de trabalho e acordamos mais cansados, muitas vezes, do que nos deitamos, etc. Então, a vida do espírito, a nossa vida é constante. E muitas vezes, durante o sono, nós vamos ter com esses familiares, vamos resolver problemas, vamos preparar novas situações, vamos procurar até soluções para os nossos problemas do cotidiano. E às vezes os nossos benfeitores espirituais permitem que nós nos lembremos disso, ou parcialmente ou na totalidade, geralmente como sonhos muito lúcidos, para que nos auxiliem a resolver problemas do foro íntimo ou às vezes até material que nós tenhamos. Nós já voltamos a conversar, aliás, porque há uma outra história que tenho para partilhar consigo, mas há um recadinho para dar e é para viver melhor. Ora, ouça. Olá, Getro, boa tarde. Bem-vindo uma vez mais ao Espaço Viva Melhor. Nós temos falado muito de uma promoção, não é? 39 euros leva os 2 livros, só que esse primeiro livro parece que está a esgotar, não é? É verdade, Cristina. Nós fizemos uma quantidade pequena, não é para vender, há pessoas que querem comprar essa edição porque ela é aumentada, ela tem um anexo de sumos que não tem naquelas edições anteriores, onde as pessoas podem fazer uso apenas de sumo para tratar diabetes, inclusive nessa época do inverno, para tratar as gripes, constipações. Exatamente. E esse livro, eu quero dizer que talvez ainda hoje ele já acabe, né? Então é a última
oportunidade. Talvez já acabe hoje, que nós temos muito pouca quantidade. Então, quero dizer para as pessoas em casa que por somente €39, ao comprar o livro de plantas, que é um livro que vai ajudar as pessoas a utilizar plantas, recursos fiscais de Portugal, inclusive economizar mais com medicamentos, vai receber agora inteiramente grátis também esse outro livro. Quero dizer que talvez 80, 100 pessoas, não sei se vai dar para esse tanto de gente. Portanto, é aproveitar já e ligar para 808 20 20 26. Exatamente. E ainda vai receber um livro de autoajuda ainda hoje. Quem ligar hoje para poder aproveitar essa última oportunidade. E olha, Cristina, eu quero dizer que esse livro de plantas vem trazer aqui, olha, por exemplo, tratamento para o colesterol. Nós vamos mostrar para você que você pode utilizar uma mistura de 6 ervas, que é melhor do que uma planta, que é essa caixa que nós temos com a mesa. Que está à venda onde? Em qualquer Evanária, a partir de hoje, você pode procurar. Eu quero chá Viva Melhor. Chega na Evanária e fala, eu quero chá Viva Melhor. E você vai encontrar isso aqui, que é para o colesterol alto, que é esse chá que nós temos à mesa. Temos aqui, agora, atenção, não tome muito não, porque... Por quê? Emagrece demais. Emagrece? Emagrece, sim, senhora, é verdade. Mas olha, Jetro, eu por acaso, de vez em quando, vou espreitar o livro e um dia destes encontrei aqui na página 355 uma indicação sobre o kit de emagrecimento para ativar. O que é este kit? Olha, isso aí é uma novidade que vai ser um lançamento ainda. Vai ser um lançamento, é um kit de emagrecimento nos Estados Unidos, no Brasil, dá grande resultado, que está próximo ao verão e emagrece, mas perde peso. Eu não tenho ele cá, mas se você quiser saber mais, já tem como adquirir, tem poucas unidades, já trouxemos alguns, temos cá em Portugal. Você pode ligar para 808 20 20 26 e saber sobre esse kit de emagrecimento que perde peso muito rapidamente. Essa é a grande novidade. 808 20 20 26. Aproveite. €39 recebe os 2 livros. Muito obrigada, Obrigado a você, Cristina. Está dado o recado, mas eu tenho que dar um recado também lá para casa, porque são muitas as pessoas que nos estão a ligar, que queriam, no fundo, contar também episódios que lhes marcaram a vida por algum motivo, mas nós estamos com dificuldades técnicas, não conseguimos pôr nenhum desses telefonemas no ar, no entanto, todas as chamadas ficam registadas e quem sabe um dia destes voltaremos ao assunto com a sua história, a história que quis partilhar connosco, até porque este é um tema do qual Júlia Pinheiro gosta e que recorre durante algumas vezes. Já agora mandamos daqui o nosso beijinho para que ela continue a recuperar. Pode ser até que ela amanhã já aqui esteja, portanto ela está ali com toda a sua força a tentar fazer-lhe companhia naquela que é a sua emissão, a emissão das tardes da Júlia. Mas temos realmente aqui um outro convidado, o António, que nos vem contar a sua história, porque ele desde pequeno diz